Do Evangelho no Brasil. Esse título é um pouco complicado, a gente falar de rumos do Evangelho, mas eu quero me referir aos rumos do movimento evangélico no Brasil. Nós vemos que o povo evangélico está desunido no Brasil e um pouco sem rumo. Por um lado, algumas denominações estão sem voz evangelística, investindo no social. Algumas estão colocando como prioridade ajudar a resolver o problema do crack. Prioridade. Hoje, o crack é um problema seríssimo no Brasil e algumas denominações estão tendo isso como prioridade, o social e, em especial, o crack. Outras estão tremendamente em luta interna para sobreviverem como organizações, denominações. Algumas estão em uma luta tremenda na política e há muitos representantes dos evangélicos na política. Só no Congresso Nacional, provavelmente 80 a 90 deputados e senadores, daí para lá, para mais. E se contar alguns meio amigos, tipo Jair Bolsonaro, que não assume ser evangélico, mas que ele é amigo dos evangélicos e se lançando candidato à presidência da República, é o preferido dos evangélicos no Brasil. Então, somando pessoas como ele, talvez o número aumente mais. Os evangélicos são o forte, o núcleo da bancada chamada Centrão, que não morreu, continua pressionando o presidente Michel Temer. Na última votação, muito decisiva a respeito de autorização para o presidente Temer ser julgado pelo STF, naquela votação o PSDB foi muito infiel ao presidente, enquanto o Centrão foi totalmente fiel. No meio do Centrão estão os evangélicos, a bancada evangélica é o forte do Centrão, com poucas exceções, como, por exemplo, o Cabo Daciolo, Harold de Oliveira, mas, enfim, a maioria da bancada evangélica está com o presidente Temer e é a parte central do chamado Centrão que apoia o presidente Michel Temer. Isto é a realidade. Muitos evangélicos estão com a política. Muitos estão em desespero, querendo defender a sua mídia, enquanto não faltam pessoas que querem tirar a mídia da mão dos evangélicos. Bom, outros estão desesperados buscando rumos, e entre esses nós encontramos aqui o chamado apóstolo Agenor Duque. Eu vejo uma reportagem aqui no Gospel Prime pelo Jarbas Aragão, sempre muito inteligente, muito bem instruído. Ele fez uma reportagem a respeito do Agenor Duque ridicularizando a Nossa Senhora. Bom, já começou a dar uma revolta muito grande entre os católicos. Esse Agenor Duque não se afina com os demais evangélicos, ele tem um estilo bem neopentecostal que não é representante dos demais evangélicos, mas ele está com muita ousadia, usando tanto quanto pode a mídia em desespero para fazer crescer a sua igreja e ganhar audiência. Ele está em desespero com atos assim muito radicais e palavras também radicais. Agora, ele conseguiu repetir o que Cláudio Duarte fez. Esse pregador Cláudio Duarte foi convidado em Belo Horizonte para falar a um grupo católico e ele criticou Maria naquele grupo católico. Olha, foi uma água. Ele é criticado até hoje nos meios católicos,
execrado nos meios católicos por causa da brincadeira. Ele usa muito de brincadeiras na pregação, e na brincadeira de mau gosto que ele fez criticando Maria, ele se condenou junto aos católicos. Bom, existem pessoas entre os católicos interessadas em difamar os evangélicos usando situações assim. Aqueles que são mais velhos se lembram do chute na santa. Um bispo da Universal, em televisão, de público, chutou a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que é muito cara para muitos católicos, é chamada padroeira do Brasil. E agora vem o Agenor Duque de igual maneira, só que ele tomou um pouco de cuidado, botou a imagem da santa junto com a garrafa de Coca-Cola e disse que não poderia livrar, ou seja, no rigor, se alguém processá-lo, ele vai dizer que não estava falando da santa, mas da garrafa de Coca-Cola. Mas deu a entender para todo mundo, e principalmente para os católicos, que agora estão viralizando essa imagem na internet para falar mal, não dele, do Agenor Duque, mas dos evangélicos. Então, só para você ter uma ideia, isso daí é desespero buscando aparecer, buscando os holofotes. Alguns evangélicos estão buscando holofotes, outros estão desesperados buscando uma saída pela política. Alguns estão sem rumo, buscando em ajudas sociais e a participação social, aquela atuação que lhes traga satisfação. Bom, e Deus com isso? Não está satisfeito com nada. O povo de Deus tem que estar com o joelho no chão, chorando, se arrependendo de não ter levado a verdade para o Brasil, de ter distorcido a mensagem, e continuam distorcendo. Ao invés de pregar o evangelho, o arrependimento e principalmente pregar para os crentes se humilharem, chorarem, orarem, buscarem a Deus, confessando seus pecados e se convertendo de suas heresias, ao invés de pregarem isso, continuam pregando outras coisas que Deus não mandou. Deus está irado contra o seu povo no Brasil e vai continuar a apertar. A crise, a dor, os assaltos, a situação financeira vão apertar principalmente os evangélicos, e a violência, crimes e assaltos e a mortandade vai principalmente se abater sobre a periferia das grandes cidades, no Rio de Janeiro, por exemplo, a começar o que já está começando, atingindo os evangélicos, para que eles se humilhem, chorem, orem e busquem o Senhor. Quando isso acontecer em oração, um verdadeiro arrependimento do povo de Deus, aí Deus vai sarar essa nação. Até lá ainda vai sangrar bastante, e cada um de nós se prepare como